tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Boa tarde aos nossos ouvintes. A gente está aqui mais uma vez no Entre Nós, tentando levar para você mais informação e fazer com que os nossos ouvintes se interessem. Aqueles que quiserem podem nos encontrar nas redes sociais, mandar aí suas perguntas, seu direcionamento, que a gente tende a responder. O Entre Nós hoje traz aqui para conversar com a gente o Mário Gomes. O Mário que dedicou sua vida a estudar os produtos fitoterápicos, produtos naturais, produtos medicinais das plantas e tudo mais, o que eles podem nos trazer de bom para a nossa saúde. E aí a gente estava conversando aqui sobre longevidade, o que seria melhor com relação à alimentação, se produtos naturais, se produtos industrializados. E aí a gente vê que os hábitos de vida parece que contribuem bastante para isso. É isso, Mário. Seja bem-vindo. Dê suas boas-vindas aí aos nossos ouvintes. Muito boa tarde, Eliane. Eliane mesmo, a doutora Eliane. Não, Desculpa. não diga doutora não, é Eliane mesmo. Desculpa, que a gente não tem costume assim É Eliane mesmo, pode ficar à Então, vontade. muito boa tarde, doutora Eliane, muito boa tarde aos que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento, né? Você já fez uma introdução muito boa, que realmente, de fato, a longevidade depende da qualidade da alimentação. Longevidade com qualidade, né? Também não adianta viver muito se a pessoa não tem saúde, não é verdade? Não tem qualidade de vida e daí acaba que viver 100 anos, mas não viver bem não é uma boa causa, né? Não. Mário, a gente estava conversando agora nos bastidores e para a pessoa que não te conhece, que não sabe a sua história, que de repente se depara com os produtos que você faz e que estão sob sua responsabilidade hoje, como é que você se apresenta? Como é que o Mário Gomes pode se apresentar? Agora eu fiquei um pouco perdido na sua pergunta, mas eu vou tentar encontrar aqui uma resposta que seja adequada. Nós começamos um trabalho nesse ramo fitoterápicos, né? Já tem praticamente 9 anos. A gente tem pesquisado, né? Tentado aprender um pouquinho sobre a importância da alimentação, que a alimentação é que vai trazer longevidade para a pessoa. Dependendo daquilo que nós comemos, nós podemos ter uma vida longa e ter uma vida com qualidade. E, mediante a isso, né, a gente tomou interesse para aprofundar na fitoterapia. Estudar os produtos que são tirados direto da natureza, os elementos, né, que eles contribuem para fortalecer a nossa imunidade. E aí nós descobrimos um laboratório que trabalha exclusivamente com produtos naturais e, mediante a isso, somamos uma parceria. Estamos hoje aqui na região do Amazonas, parte ali do norte do Pará, no sul do Pará, no norte do Tocantins, no nordeste do Mato Grosso, né? Então nós já temos aí uma extensão grande onde nós representamos esses produtos, que talvez aqui vamos apresentar um a um, mostrar aí, né? Falar um pouquinho de cada um deles, os benefícios que ele vai trazer e, por que não dizer, né, se vai contribuir para a longevidade da pessoa com qualidade de vida, né, que todos nós esperamos e almejamos por isso. Mário, a gente estava conversando aqui no início do programa e eu dizia para ele o seguinte: eu sou esposa de médico, né? E é natural que médico ele é muito seguro em qualquer medicamento que ele precisa dar condução ao seu paciente. E uma das primeiras lições que eu tive é a diferença que ele sempre diz entre remédio e medicamento. E ele dizia para mim o seguinte: remédio, o nome está dizendo, ele foi feito para remediar determinada situação. Então, é muito comum, quando a gente, enquanto mulher, cólica menstrual, por exemplo, a avó chegava com um chazinho quente, minha filha, toma o chá que você vai melhorar, e realmente melhorava. Aqui na nossa região, não sei se você é amazonense, mas a gente vive numa região que ela é muito rica em plantas medicinais. Então, se você vai no Mercadão aqui de Manaus, você tem uma infinidade ali de ervas, de plantas que fazem chá, casca, folha, né? E pegando justamente o significado de remédio e de medicamento, que é aquele que passa e que é controlado pelo Ministério da Saúde, onde tem sempre um pesquisador responsável e tal.
A gente pode dizer que o que você produz é remédio, não é medicamento? Então, doutora, nós trabalhamos assim, obedecemos uma linha mediante a permissão da Anvisa, do Ministério da Saúde e também do Ministério da Agricultura. Certo. Então, como nossos produtos eles não têm comprovação científica que faz efeitos curativos, eles são classificados como polivitamínicos e suplementos alimentares. No entanto, as ervas que compõem esses produtos eles são tirados diretamente da natureza, né? Não passa por processo químico, por fermentação, nenhum tipo de, de algum composto que possa alterar a composição e a substância das ervas. Certo. Então, elas têm os efeitos medicinais, sim. Embora, né, a gente tenha que seguir ali as orientações dos órgãos sanitários, né, para que eles não firam os princípios, prejudiquem o laboratório, o trabalho da gente. Então, a gente obedece essa linha, mas eles têm um efeito, sim, curativos também, né? Porque, segundo, vamos falar um pouquinho agora da orientação de Deus, que Deus fala que as ervas traz cura para as nações, né? Então, ou seja, as pessoas utilizar a força da natureza para cuidar da saúde das pessoas vai evitar de contrair muitos tipos de doença. Inclusive, a gente cita muito nas entrevistas que a gente faz o que deu impulso para a medicina no mundo, né? Que a medicina, na verdade, ela começou já desde quando começou as doenças na humanidade. Foi lá pelo tempo dos egípcios, ali, por aquela época por ali. Então, a gente já tem história de médicos que já trabalhavam medicina natural naquela época. Mas ela se tornou grandemente conhecida como um grego no século XVIII, o doutor Hipócrates. E falando sobre isso, né, ele vai impulsionando grandemente a medicina no mundo e trabalhando também na área fitoterápica e trazendo a cura para as pessoas através do uso da natureza. Mário, como é que as pessoas, eu estou vendo aqui, você trouxe alguns exemplos do que você já produz. Como é que as pessoas podem encontrar os teus produtos? É em farmácia normal ou precisa ligar para você? Precisa ter algum contato direto contigo? Então, doutora, nós trabalhamos hoje fazendo distribuição no interior do estado do Amazonas. Infelizmente, nós ainda não conseguimos achar uma logística para trabalhar dentro da capital. Nós fornecemos aí praticamente para todos os municípios do interior, no Pará, né, no Mato Grosso e no Tocantins. Lá a gente trabalha de maneira meio diferenciada. Tem um grupo que trabalha de vendas alternativa, né? E aqui nós estamos tentando achar uma maneira de fazer uma colocação dos produtos dentro da capital através das redes sociais. Mas não fecha a porta da gente fazer parceria também com as redes de drogarias também aqui da capital. Então, quem quiser encontrar algum produto desse pode te encontrar nas suas redes sociais. Nós temos uma equipe que hoje está focada, né, exclusivamente para a venda dos fitoterápicos aqui na rede social, no estado, na capital do estado. Mas também se pode encontrar pelo telefone, né? A gente pode até passar o número, não tem restrição. Com certeza, nossos ouvintes vão receber nos caracteres que estão aí no programa os dados do Mário para a gente poder ter acesso, dar acesso a essas pessoas a tudo aquilo que você produz. Agora, Mário, o que a gente pode falar, por exemplo, o sebo de carneiro é muito conhecido já há bastante tempo, inclusive muito conhecido pelos idosos, né? Os idosos fazem muito uso dele e já há bastante tempo. O que você pode falar desse produto aqui, que é o gel massageador Multibom? Doutora, essa é uma pomada extraordinária. Ela associou alguns minerais com o sebo de carneiro. Esses minerais eles são analgésico e anestésico. Então a soma desses dois proporciona um alívio imediato. A gente até brinca assim, se você sofreu alguma torção, um mau jeito, está com a luxação muscular, deu entorse na musculatura, torcicolo, dor nas pernas, na coluna, para as articulações, artrite, artrose, você passar Multibom, o alívio é quase que instantâneo, é coisa de 3 minutos. Em alguns locais a gente até brinca assim, aqueles que gostam de fazer aquela prática de esporte, bater aquela peladinha, você levou uma canelada ali, porque tem muitas pernas de pau por aí, né? Deu uma canelada ali, 3 minutos você passar, o cabo já volta para o campo de novo e já... Ele serve para qualquer tipo de dor muscular? Qualquer tipo de dor, para qualquer tipo de inflamação, se até mesmo algum tipo de inseto, uma abelha,
uma caba, né? Que o pessoal aqui fala caba. Aham. Na minha região lá a gente fala de maribondo. Então dá uma esporada ali, uma formiga, né? Você passa em cima onde foi feita a picada ali, ela vai ajudar a aliviar aquela dor e também não vai permitir inflamar a região afetada. Entendi. E tu deve ter muito cliente de idade, muito cliente que usa isso com frequência, principalmente atleta, né? O caso é o seguinte, tem drogarias que chegam a comprar 300 unidades dessa pomada aí, né? Porque a saída é rápida. E não é só também os idosos que têm hoje problema, né? Eu tenho uma filha mesmo de 18, 19 anos, e é o tempo todo ela reclamando com dor nas costas. Então, o privilégio das dores não é só dos idosos hoje, né? Então, hoje a humanidade praticamente ela sente dor de alguma maneira. Quem tem LER, por exemplo, que é lesão por esforço repetitivo, como eu tenho pelo uso do computador, que é hoje uma máquina que está no dia a dia, a gente não tem como se desfazer dele. Serve para isso também, Mário? Serve, inclusive a gente na região lá onde que usa muito a exploração da pecuária, o pessoal que tira leite, né, faz muito esse movimento repetitivo, né? Sim. Então causa dor nas articulações e causa desgaste também das cartilagens. Então ela auxilia, né, como é que é a palavra exata? Por precaução ou não? Não, fortalecer para que essas cartilagens não tenham os desgastes, né, vai proteger elas, Sim. vai ajudar nesse processo inflamatório, porque a dor causa pelo movimento repetitivo, né? E mediante a isso ela vai proporcionar alívio, desinflamando ali a parte, porque a dor é o quê? É um ato inflamatório. Então você passou ali, desinflamou, imediatamente você não vai mais sentir dor. Entendi. O que a gente pode falar agora dos suplementos? Que eu já vi aqui que tem tem um específico para mulheres, eu acho, não é? Isso aí é justamente para mulher. Aí tem o MG Vit, que é o Power Meal, que eu acho que é um multivitamínico, pelo que eu tô vendo aqui. O que a gente pode falar deles? Qual que você prefere que Vamos começamos? começar pelo das mulheres. Então vamos lá. É um produto, né? Você pode ver pela embalagem, ela já é muito bonita, né? Muito processada. O pessoal do Dedicado à laboratório. mulher, né? Toda rosinha. Eu já até briguei com eles, falei, vocês fazem as coisas para a mulher com tanto delicadeza e para o homem você faz de machado, de marreta, né? As coisas, olha como é que é para o homem. Então, assim, a embalagem dele já é bem bonita, né? Bem produzida. E a gente lembrando aqui que os nossos produtos, doutora, eles têm registro, né, no Ministério da Saúde e também autorização da Anvisa para ser comercializado em drogarias, em redes, em qualquer tipo de estabelecimento comercial. Então, isso aí ele é ideal para mulher que tem problema de cólica, atraso de menstruação ou excesso de menstruação, para quem está com inflamação de útero, de ovário, né? Algum tipo de problema infeccionário por dentro, ele é excelente para normalizar, a combater essas disfunções. Para a mulher que tem problema de insônia, de ansiedade, ela não consegue dormir direito, né? Isso aí é ótimo, esse Bom, produto. Mário, aproveite, bote aí em frente a sua câmera, que é para quem não, nossos ouvintes aí saberem exatamente do que você está falando. Então, esse composto aqui, doutora, ele tem essas funções, né, para melhorar o funcionamento dos órgãos internos da mulher, no aparelho genital, proporcionando que ela tenha uma vida mais satisfatória, né, mais feliz. Perdi um pouco do raciocínio. Podemos dizer que daí ela vai ter uma vida, uma mulher saudável, né? Vamos dizer assim. Justamente, deixa eu pôr aqui pertinho, que se der para isso. Mário, segura aí, a gente vai entrar no nosso intervalo e a gente volta já já a continuar falando desse mesmo produto dedicado às mulheres, tá certo? Vamos sim, porque ele tem muita informação importante, doutor, e é que mediante a que a gente às vezes desvia um pouquinho a atenção, a gente foge um pouco as informações, né? Mas a gente Segure aí, nossos ouvintes vão ficar quietinhos para voltar no nosso retorno e tirar as suas dúvidas também. Não esqueça que se tá tranquilo, tá Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Voltamos com o nosso Entre Nós e hoje recebendo aqui o defensor dos produtos fitoterápicos de medicina natural, aquele que diz que a gente tem que optar sempre por aquilo que é mais natural possível em se tratando de alimentação, deixar os produtos industrializados mais de lado um pouquinho, né, Mário?
para tentar dar mais longevidade e qualidade de vida a todos nós. A gente está aqui hoje conversando com o Mário Gomes, que é especialista em produtos fitoterápicos e que se dedicou a estabelecer produtos que possam dar mais qualidade de vida às pessoas. A gente vinha falando do Mulheres, não é Mulheres isso? Bioflora, sim. Mulheres Bioflora, aquele que, segundo o Mário, para a mulher acho que não tem igual, não é? Tu dizia aí que até a qualidade do sono da mulher muda. Sim, a qualidade do sono, né? Você vai dormir assim intensamente, vai acordar no outro dia como se não tivesse tido um dia de desgaste, né? Um dia assim de sofrimento, de Repõe trabalho pesado, energias. tudo. Ele vai reforçar a raiz capilar do cabelo para evitar a queda, vai fortalecer a queratina das unhas para parar de estar quebrando, né, com facilidade, vai melhorar o brilho da pele, né? Então, assim, ele vai trazer uma estética muito boa para a mulher fazendo uso desse Mulheres Bioflora. Ele também estimula é, as células do nosso cérebro, né, para ela ter uma melhor memória, vai ajudar a combater feridas de HPV, para cistite, desmenorreia, oligomenorreia, algum tipo de problema, né, gerado por algum tipo de doenças. As doenças, é até meio chato de falar assim, né, mas são doenças venéreas, né? Sexualmente Isso. transmissíveis. Então ajuda a combater alguns tipos desses tipos de agressão que a mulher sofre internamente. E também ele estimula as células, a produção, né, de glóbulos de defesa do organismo. Mário, ele vale também para mulher de mais idade, para mulheres mais maduras, em que os problemas já são outros, né? Tem muitas mulheres aí já caminhando para a menopausa, caminhando para a terceira idade, e que aí já aparecem os miomas. Muitas das vezes as mulheres têm que fazer aquelas cirurgias de retirada de mioma, de útero, ovário e tudo mais, onde nessa idade talvez a reprodução não seja mais tão importante, e sim a qualidade de vida que a gente estava conversando antes para o seu envelhecimento. Ele serve para isso também? Sim, doutora. É porque todos nós seres humanos, à medida com que passa de uma determinada idade, a gente vai deixando de produzir algumas coisas benéficas para o corpo. Tipo, a mulher para de produzir hormônio, né? E no demais, né, as vitaminas, alguns minerais, alguns compostos que o nosso corpo fabrica do nosso nascimento até os 30 anos, mais ou menos. Então, ele é um excelente repositor hormonal. A Certo. mulher que parou do fluxo menstrual, né, que parou essas atividades, então ele vai trabalhar repondo os hormônios que vai deixando de ser produzido e fabricado. Qual a importância dos hormônios? Ajudar a mulher a ter mais tranquilidade, mais equilíbrio, né? Manter ela com mais serenidade, mais calma. Então ele tem essa função para a pessoa também que já passou dos 40, já chegando dos 50 para frente. Os hormônios, inclusive, são responsáveis até pelo embelezamento feminino, né? Com Unha, certeza. cabelo, pele, tá tudo ligado à produção de O hormônio. hormônio ele é fundamental, que ele tem importância até no sentimento, né? A parte emotiva. Sim. Se a mulher não tiver com os hormônios bons, fica irritada, não só a mulher, como também os homens. Eu acho que posso me atrever a dizer que até todos os animais têm esse problema, né? A deficiência de hormônio causa estresse, aborrecimento, desgaste e outros tipos de coisas mais, né? Mulher em TPM diz que é um perigo, né, Mário? Não sei, Mário, geralmente quando a gente está passando por uma situação assim, hoje eu tenho algum tempo que já sou solteiro, então a gente não tem mais esse tipo de complicações, mas quando eu ainda fui casado há um tempo, quando estava nessa época eu ia pescar, né, para poder... não existia ainda o Mulheres Não, naquela época não. para ser recomendado, né? Hoje quem faz uso, graças a Deus, é minhas filhas, né? A mãe delas também usa, que também tem problema de hormônios, né? E minhas filhas usam muito, que elas têm cólica. E a minha filha mais velha até ela tem problemas assim de cólica intensa. Quando começa ela até vai para a cama. Então por conta do Mulheres Bioflora hoje ela está mais normal, né? Não tem tanta intensidade a cólica dela que ela consegue manter as atividades durante o dia normalmente. E em contraponto para os homens, o que que é recomendado? Em relação a que No mesmo nível do Mulheres, hum, né, que
dá uma qualidade de sono, qualidade de vida, para hormônio. Tu falaste aí N motivos pelos quais as mulheres podem tirar vantagem tomando o remédio. Para os homens, seria o Amargozão ou o MGVIT? Não, para os homens eu não trouxe hoje o composto, né? Porque esse tem uma produção em grande escala, aliás, uma saída em grande escala também, e hoje estou em falta, que é o Saúde do Homem. Então, por isso que eu falei, né? Para as mulheres faz uma embalagem bonita, bem trabalhada, né? Rosinha, Mas bonitinha. existe o Saúde para o exatamente homem. como esse para o homem. Isso, ela é derivado para a próstata, para a hemorroida, para circulação, varizes, né? Infecção, afecção de bexiga, uretra, todos os problemas infeccionários que o homem possa ter. Ele é excelente para ajudar a combater também. Não vou dizer assim, vamos cuidar só das mulheres e deixar os homens morrer, não, de maneira nenhuma. Não, inclusive o homem existe também um desgaste, tanto quanto a mulher, tanto que ele tem a andropausa, não é? E aí ele precisa também receber os cuidados. Atenção especial também, né, doutora? Deus o livre, até porque os dois são tão importantes, né? Com certeza. Um para o outro na formação da família. O MG20 é destinado a quê, Mário? Então, o MGVIT ele foi um polivitamínico desenvolvido especificamente para ajudar as pessoas que trabalham no serviço pesado, na batalha do dia a dia. E a gente vai estudando, doutor, e vai descobrindo novas importâncias, né? E a gente vai trazendo melhoramento na forma, né? Posso botar aqui Pode. o MG20? Pode sim. Aparece aqui? Está aparecendo. Aí. Sim, chegou. O MGVIT Power 1000. Esse produto foi desenvolvido à base de vitaminas e minerais, que é muito importante para a reposição das energias que a gente consome no dia a dia, né? Por mais que às vezes você fala assim, eu quase não trabalho no serviço pesado, mas qualquer um tipo de trabalho ele traz um desgaste físico e o mental é o que mais se desgasta, né? Então ele tem essa função de retrazer essas energias que a gente consumiu no dia a dia e ele vai te renovar as energias, força. A vitalidade que ele traz é como se a gente tivesse 40, 30, 20 e poucos anos atrás. Você sente um vigor físico, uma disposição fora do comum. Então ele acaba com a fraqueza, com o cansaço físico, cansaço mental, com indisposição, com anemia. Ele vai reforçar as artérias, porque elas correm risco às vezes de fazer umas certas rupturas por algumas toxinas que vão acumulando, né? Nas artérias, nas veias, nos capilares. Então ele vai reforçar essas paredes das artérias, impedindo que ela cause rompimento, né, e hemorragia. E ele é ótimo para o coração, muito bom para a memória. Então ele tem um processo extraordinário, né, de energia. É como se fosse assim, você está descarregado, chega e coloca na tomada e traz aquela carga de energia de novo. Eu vi ali que ele tem como base açaí, não é? Ginseng, parece, e catuaba, não é isso, Mário? Mas o importante dele, doutora, são as vitaminas, né? Aham. Tem um complexo B todinho, né? O B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, tem a vitamina A, que é antioxidante, é boa para os olhos, né? Para células cancerígenas, para muitos outros efeitos melhores. Tem a vitamina C, que é muito bom para estimular o organismo na produção dos elementos, né, os órgãos que a gente precisa estar suplementando diretamente, né, a vitamina D, que é do sol. Então, ele é completo. Muito importante, inclusive agora, na época do Covid, né? A Isso. vitamina D ela foi bem estimulada pelos médicos, né? E aí, esse produto, o MGVIT, aí, foi o que mais vendeu nesse processo aí, dessa transação, dessa doença maldita aí, né? E o MG20, ele é destinado para quê? Também é um multivitamínico? Sim. As funções dele para ajudar a prevenção desses males, né, dessas fraquezas, ele também vai estimular a musculatura, né, os órgãos do corpo, ele vai reforçar os ossos, os nervos. Falamos sobre as artérias, né, os capilares, as veias. Você tem uma ideia, doutora? Dentro de nós aqui, se a gente fosse esticar em metros e medir eles assim, em comprimento, tem 96 mil metros de veia, artéria, vasos e capilares. Então, tudo isso aí é importante porque todas essas partes do corpo que são microscópicas, todos esses daí, elas
passa, o MG20 passa ali, né, vai falar que o amargosão tem uma função também nesse processo aí, né, mas é composto diferente. Mas o MG20 tem essa função de fortalecer essas paredes, ajudando a pessoa a não correr risco de infarto, né, problemas cardiovasculares. E do amargosão, o que que tu poderias falar? Por que que ele tem esse nome? Ele é amargo? Então, muitas pessoas que utilizam ele falam que ele é meio amargo, né? Para mim, ele é quase como se fosse tomar mel com açúcar. Eu acho ele docinho, né? Pelo tanto de tempo que eu faço uso. Mas, assim, o nome sugestivo pela quantidade de ervas. Ele tem mais de 16 ervas medicinais, que foi selecionada cuidadosamente por técnicos responsáveis. O laboratório que produz esses produtos, ele já tem mais de 22 anos no mercado no Brasil, produzindo qualidade. E esses profissionais, né, eles pesquisaram, buscaram a fundo, trazer cada erva, associar os compostos ali, porque não pode pegar um monte de erva, né? Você até comentou no princípio que o seu esposo, ele tem um cuidado, né? E realmente é importante você ter um cuidado, porque quando você ingere alguma coisa, você está correndo um risco. Ou fazer um ato de bondade, ou trazer uma deficiência para o corpo da pessoa, né? Então você não pode estar tomando qualquer coisa que aparece na porta, ou alguém que chega lá batendo, eu vendo isso aqui, é bom para isso. Você tem que ter um cuidado, tem que saber quem é que a pessoa que é responsável por a forma que você está recebendo na sua casa, se tem o registro dos órgãos sanitários, se tem o nome do laboratório, se tem um responsável que assina por isso, né? Então é muito importante esse cuidado. É muito importante, lógico, nós estamos falando aqui de saúde, e é muito importante a gente saber a procedência, né? E a gente ter um responsável, porque você imagina só, você vai a um médico, e o médico passa aquele determinado medicamento na receita. O médico passa a ser o responsável pelo uso daquele medicamento, como também pela quantidade de medicamento que você passa a tomar, né? A consequência do que aquilo vai trazer é o médico responsável que receitou e que vai ter que responder por aquilo. Então, o nome dele lá na receita, né, na doutora? receita. Né? Então, eu imagino que vocês produzindo, passando por um laboratório que produz, que tem um técnico responsável, também é a mesma coisa. Existe um responsável por trás disso, né? Existe sim. Nós temos duas nutricionistas, né? Elas assinam diretamente na forma dos produtos, mas de trás dessas duas profissionais existe uma gama de outros profissionais, como químico, farmacêutico, né? Tem os nutricionistas e tem o nome do laboratório, né? Então, ou seja, é um produto que ele tem a confiabilidade, porque tem os responsáveis ali que estão com o nome registrado, tem o local de você entrar em contato, tem autorização da Anvisa, tem o registro do Ministério da Saúde. Então, ou seja, é um produto que foi elaborado, né, e foi aprovado pelos órgãos de inspeção sanitária e está disponível para a pessoa usar e trazer benefício e qualidade de vida. Mário, aqui que a gente pode... Aqui a gente pode responsabilizar a falta de saúde do ser humano hoje, porque a gente sabe que, e aí é experiência própria, tá? O que eu vou falar. Eu tive duas avós que, graças a Deus, viveram bastante tempo, né? Uma com 94, outra com 92, salvo engano. Mas elas tinham hábitos muito mais de comidas naturais do que de comidas industrializadas. A avó do meu pai, ela vivia numa época em que Manaus se comprava leite de gado, né? Com facilidade. E eu lembro que ela comprava o leite dela e do leite ela fazia a manteiga dela, ela fazia o requeijão dela, ela pegava a banha de porco e derretia, e dali ela fazia o bife de casa, a carne assada de panela. Ou seja, os produtos industrializados que ela consumia na casa dela eram mínimos. E eu posso dizer que ela viveu sempre, que eu lembro, com muita saúde. A gente pode, então, resumindo, né, isso tudo, chegar à conclusão de que hoje a alimentação do ser humano é ela quem traz tanta doença, tanta coisa ruim para o ser humano? Doutora, você entrou agora num ponto que é muito peculiar, porque quando a gente às vezes fala a verdade, a população não gosta, né? Mas já que você
fez essa pergunta, a gente tem que responder, mesmo que às vezes algumas pessoas vão se ferir pela resposta, porque é muito natural do ser humano, às vezes, ele querer justificar um erro que a gente comete, né, tentando apontar o erro de outro. Levando em conta que, no princípio, antes do dilúvio, as pessoas se alimentavam das coisas da natureza. Inclusive, lá no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, está escrito assim: Se hoje tu ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e estatutos que hoje vos ordeno, nenhuma enfermidade chegará até ti, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Então, um princípio da base da saúde é a obediência a Deus. O segundo é você utilizar da natureza os recursos que é justamente para a manutenção dos nossos órgãos. Nós fomos, assim, os cientistas hoje, os médicos, né, eles entendem, já comprova que a mesma porção de água e de parte sólida é a mesma que nós temos do planeta Terra. Ou seja, dentro do ser humano é 70% líquido, né? Então, mediante a isso, existe uma necessidade da gente ter uma reposição de elementos, que são coisas que é tirado diretamente da terra. Ao longo dos anos, a gente perde o hábito, perde o contato com a terra, que ela gera e cria, né, e sustém tudo que está sobre ela. Então, quando a gente perde o contato com a natureza, a gente vai enfraquecendo esses elementos. Aí a necessidade de entrar um produto como o Amargosão, que a gente vai falar sobre isso, para ajudar a fortalecer os elementos. Ele vai trabalhar a imunidade da gente, o próprio organismo vai ajudar a combater as doenças. Então, o ato de você escolher as coisas mais naturais possíveis, de preferência, você cultivar o seu alimento lá no quintal de casa, numa horta lá, e se alimentar diretamente dali, vai proporcionar a qualidade de vida. E falando sobre a questão da degeneração da saúde da humanidade, justamente o ato de você consumir coisas industrializadas, sintéticas, realmente contribui e muito para a deficiência, né, e a redução da vida do ser humano. Eu usei como exemplo o litro de leite que ela comprava e que era natural da vaca. E hoje em dia a gente vê a facilidade de você comprar o leite naquelas caixinhas, né? E o leite já vem pronto para consumo. Agora você imagina o tempo que aquele leite passa dentro daquela caixa, fora o tempo de viagem e de supermercado que fica armazenado aquilo lá dentro. Então imagina a quantidade de conservante que aquele leite não deve ter e os produtos químicos que são colocados nele para que ele aguente esse tempo todo, né? Ou seja, em muito já se perdeu aquele leite natural que a minha avó um dia tomou. Então, lógico que se você comparar um alimento com o outro, são coisas totalmente diferentes, não é isso? Embora a gente lembra que o leite não é um alimento que deve ser perpetuado. Você vê, o único animal, assim, desculpa a expressão, mas que continua a utilizar leite depois que cresce é o ser humano. Você vê o bezerro não mama, mas depois de grande. Os cães, todo tipo de animal, eles param de tomar o leite de uma determinada idade. O leite, ele não faz bem para o organismo do ser vivente. É mesmo, Mário? Então segura aí essa polêmica que a gente puxou do leite. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Conflito com comerciantes. Nós voltamos então a falar aqui com o Mário Gomes, que se dedicou a estudar as plantas medicinais, os alimentos fitoterápicos e produz alguns deles hoje já com alguns anos no mercado, não é isso, Mário? Verdade, doutora. A gente estava falando aqui de alimentação, a contribuição que os alimentos sem processamento, sem conservante, eles dão, principalmente em se tratando de longevidade, de qualidade de vida às pessoas. Infelizmente, hoje a gente vive num ritmo de vida tão acelerado que nem sempre a gente consegue consumir os alimentos com a qualidade que a gente desejava. Mário, eu sei que dos teus produtos, me parece que o Amargosão é o mais famoso, é isso? Sim,
É o pelo mais seguinte, conhecido? porque assim, a humanidade hoje ela vive acarretada de enfermidades, né, doutora? Hoje se não dá mais assim para dizer a doença tal, ou doença X, ou doença Y, né? Cada dia parece que aparece uma coisa diferente. Inclusive, isso até perturba os profissionais médicos, né? Porque eles têm que estar sempre estudando, né? Porque todo dia as doenças estão se renovando, infelizmente. E o Amargosão entra nessa batalha para ajudar as pessoas a melhorar, né, a saúde, a qualidade de vida. E o amargosão, ele é indicado exatamente para quê? É, a função dele em especial é sim para combater as doenças que é muito comum hoje diante da sociedade. Muitos hoje têm problema de azia, que é um fator contribuinte por causa de alimentação. Estava falando ainda há pouco, terminamos falando sobre os usuários de lactose, né, de leite, coisas, né? Então tem muitos alimentos, ô, doutora, que infelizmente ele não é propício para ser, né, digerido pelo nosso estômago, né? O nosso aparelho digestivo ele não foi ali produzido, feito, né, para digerir alguns tipos de alimento. A gente força a natureza da gente porque a gente quer agradar o paladar, né? A gente tem que entender que a gente tem que usar coisas que vai trazer benefício para a saúde, não para o gosto na boca, né? Então não adianta você tomar alguma coisa que vai te dar um prazer ali temporário e vai te causar, acarretar problemas futuros, né? Então o amargosão ele tem uma função muito boa para poder ajudar a pessoa a melhorar essa situação de gastrite, de azia, de queimação, problema de refluxo, mal-estar. Para quem está com a diabetes já bem elevada, bem alta, com colesterol, para quem tem gordura no fígado, né? Então o amargosão ele entra nessa batalha como um agente de limpeza. Ele vai tirar as toxinas que estão percorrendo pelo nosso corpo, né? Através dos trilhões de células que estão circulando, né? Nas nossas cavidades de veias, artérias e vasos. E ele ajuda a melhorar os glóbulos de defesa, proporcionando, né, estimulando as células a combater as próprias patologias. Que a gente até tem os macrófagos, os linfócitos T, que são esses agentes responsáveis para combater alguns tipos de problemas gerados pela deficiência de alimentação. E nessa batalha aí, né, o amargosão ele trabalha muito bem, melhorando a qualidade de vida das pessoas, proporcionando para elas o que é importante, né, a qualidade de vida e ajudando a esticar a vida mais, porque as ervas dela foi tirada exclusivamente da natureza. E você ia fazer uma pergunta? Não, é que tu havias me dito ainda agora que o amargosão é um remédio que tu toma diariamente. Sim, É? Há quanto tempo? desde quando eu comecei a trabalhar. Ah, então é bom que tu já faz uso próprio, né? Sim, eu sou a primeira cobaia de testar, doutora, os produtos que eu coloco na disposição da sociedade. Porque se o produto ele não faz efeito para mim, eu não tenho como chegar para alguém e dizer, pode usar que tem efeito comprovado, né, de que ele realmente vai trazer, vai ajudar e vai melhorar e trazer o benefício que a pessoa espera. Então, se não serviu para mim, eu não levo para frente. Mário, a equipe técnica ali me passou ainda agora que tem uma pergunta para Ah, fazer para ti. sim. Se tu produz algum remédio desses dedicado a joelhos e ombro, e principalmente eu acredito aí que para dores, né, de joelhos e ombro, e se tu tens amostra grátis desses remédios, porque eu acho que já tem gente interessada em comprar. Bom, doutora, como eu disse, eu não fabrico, né? Eu só distribuo. Então, a Certo. distribuição aqui a MG Produtos Naturais, aqui em Manaus. Então, nossos produtos eles são todos produzidos em outro estado. A pomada em Goiânia e o amargosão, o MG Vit e o Mulheres Bioflora são produzidos em Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. Aham. Então, não tem uma amostra grátis, né? A gente traz alguns para fazer demonstrativo, porém, para esses problemas de dores, né, o MGVIT ele funciona bem, porque ele vai ajudar a musculatura da pessoa, né, vai A reforçar articulação, né? Eu acho justamente. que deve Ele ficar comprometida com o passar dos anos. Tu falaste ainda agora de artrite, artrose. justamente. É,
As vitaminas que possui o MGVit, ele ajuda a fortalecimento das cartilagens, vai proteger, né, essas articulações aqui, tem as cartilagenzinhas. Uhum. Então ele vai reforçar essas cartilagenzinhas, vai ajudar a eliminar a inflamação e vai combater a dor. Eu, por exemplo, eu não fazia esse movimento com esse braço. Eu joguei bola há muitos anos, então assim, eu quebrei essa clavícula, tem uma fratura aqui. Certo. E depois que eu passei a utilizar o MGVit, então eu movimento ele. Quando eu ia tomar banho, para mim fazer o processo lá de higienização, para mim alcançar essa parte aqui, tinha que fazer isso aqui, ó, Com a ajuda do com a outro ajuda do braço. outro braço. Embora isso aqui doía bastante. Então hoje eu movimento normalmente, graças a E o Deus. que tu tinhas? Tu sabes? Era bursite? É muito comum Não, bursite. não, assim, quando você quebra uma parte do corpo e quando você tem uma certa idade, a gente não sente, né, ali imediatamente os reflexos daquela O fratura. efeito, né? Você vai sentir anos depois, né? Agora que eu já parei de praticar esporte, infelizmente é uma coisa que o ser humano não deve fazer de espécie alguma, a gente tem sempre está tendo uma atividade esportiva. Então, o meu trabalho, por ser muito corrido, eu viajo bastante, às vezes a gente se priva um pouco da prática do esporte. E por causa disso, às vezes a gente causa algumas certas deficiências, algumas fraquezas. Então, o processo da fratura em si, né, não é por causa da bursite, mas por causa, às vezes, até da falta da prática do esporte diário igual eu praticava. E Entendi. aí o MGVit, ele serviu como um parceirão aí, né? Hoje, graças a Deus, não tem mais dor assim, nesse ombro aqui. Mário, me diz uma coisa, dos remédios que você produz e que você passa a propagá-los, a gente já existe, você tem estatística, você tem algumas evidências, estudos, alguma coisa que possa comprovar o uso deles? Doutora, tem muito depoimento de muitas pessoas em vários municípios, em outros estados, né? Uhum. Que se fosse assim, só coloca o depoimento deles aqui, nós íamos passar o dia todo Já pelos resultados de uso. disso. E, inclusive até o Renato Pitanga, né? Ele já foi um dos primeiros a. Quero saber se tem algum para emagrecer. Tem? Porque o pitanga tá magro. O amargosão, ele tem 7 ervas que eles têm efeito metabólico. O que é isso? Que acelera o metabolismo da pessoa. Algumas pessoas acontece de perder até 8 quilos fazendo uso do amargosão. Lembra-se que isso é metabólico, não é para todas as pessoas. Tem Certo. gente que às vezes não perde, mas tem uns que conseguem perder 8 quilos fazendo uso do amargosão. Uhum. Ali em Codajás, ali mesmo, eu tinha um cidadão lá que trabalhava na emissora de rádio local lá. E ele disse que toda vez que eu ia lá, que ele ganhava um amargosão, ele perdia 6 quilos. Quando eu passava, às vezes, 30, 60 dias sem ir lá, ele chegava lá e disse que aonde ele perdeu, ele passou e pegou tudo de volta. Meu Mas que bom, olha, Mário, eu fico feliz. Não sei, queres falar sobre algum outro produto que não esteja aí, que tu não chegastes a trazer, mas que pode também trazer benefícios importantes aí para quem estiver te ouvindo? Sim, nós temos ali também, lá no escritório, lá tem o Nickel Flash, um produtozinho, né, para pessoa que é fumante, que quer Sim. parar de fumar, né, a gente tem ele disponível para ser comercializado. E ele é como? É cápsula? É um spray. Você pega ele, faz ali esborrifa ali umas 5 jatadas na boca, né? Faz aquele processo de balançá-la aí, joga fora, né? E ele vai tirar a vontade da pessoa de colocar a nicotina do cigarro para dentro do corpo, Certo. né? Porque o que causa a vontade é a nicotina, que é aquela droga viciante. Então, se ele inibe a ação da nicotina, a pessoa vai perder o interesse pelo cigarro. Entendi. Mário, então eu acho que as informações que tu trouxeste são importantes, até para as pessoas conhecerem o que a gente pode hoje oferecer para elas nesse sentido. A nossa equipe técnica vai deixar aí os contatos do Mário Gomes para as pessoas poderem encontrá-lo, não é isso? Tu não és de Manaus, Não, mas em Manaus as pessoas podem encontrar esses produtos mediante esses contatos que nós vamos deixar. sim. Inclusive, nós temos, hoje já tem um ponto de venda, né?
Eu não me lembro o endereço agora, né? Que é uma Uhum. pessoa particular. A gente só fornece para ele a mercadoria, né? Mas eu acredito que ele já deve ter uma lojinha física. E Deve tu ter. tens algum número de contato, Mário, que a gente já possa deixar aqui para as pessoas poderem entrar em contato? Sim, é daqui mesmo de Manaus, né? 994-840430. Então é o Repetindo, código 92 é de 9, Manaus. 092 994 840430. Isso aí se fala diretamente comigo. Se alguém Entendi. tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? E uma coisa importante, doutora, que é bom a sociedade entender, que nós vivemos hoje assim num mundo que doença se tornou uma coisa comum. Quando fala assim, fulano tem diabetes, fulano tem isso, não, é normal, né? A doença em si, ela não é normal. Nós não nascemos, não fomos criados para ter doença. Segundo o conceito do pai da medicina, o doutor Hipócrates, né, diz assim, a doença é um transtorno mórbido do organismo, ou seja, uma disfunção causada por alguma coisa, algum efeito que não era de algum composto que não era para estar ali. E isso é o que? Alimentação. Então ele diz assim, olha, acaso a pessoa cultivou durante anos, destruir ali a sua imunidade, seu sistema imunológico, então proporciona o surgimento, o aparecimento de doenças. Então, ou seja, se a pessoa começa a mudar o hábito alimentar, ele tem a possibilidade dele regenerar de novo o organismo dele como era antes da doença. Então, o que é o apelo que a gente faz para as pessoas é procurar se alimentar das coisas mais naturais possível. Se Sim. possível, tirar diretamente da terra, né? E aí ali se Se alimentar, possível, plantar, né? se Plantar, possível, colher para plantar. comer, né, Mário? Justamente. Que aí a pessoa, quando planta, ele sabe o cuidado que ele precisa ter, né? Ele não vai usar ali. É recomendado não usar, né, algum tipo de agrotóxico, nem de bactericida, nem nada, né, para matar. Cuidar, assim, da planta, né, ter um certo zelo com ela lá, para ele poder crescer sem precisar de nenhum tipo de composto ali que vai gerar problemas internos para a saúde da pessoa. É isso aí, Mário. Hoje eu espero que a gente tenha levado às pessoas a informação que a gente precisava, que a gente queria. Agradeço muito sua presença aqui no Entre Nós. Sempre que quiser, a gente vai estar à disposição para levar mais informação para essas pessoas. Cada vez que aparecer aí algum produto medicinal, alguma erva nova, a gente está aqui para ajudar e para contribuir. Espero que a gente tenha conseguido isso. Quero que você se despeça dos nossos ouvintes. Eu não queria ir embora, não, eu queria ficar mais. Falar de saúde é sempre bom. Não, com certeza, mas tudo tem tempo, né, tem horários. Eu agradeço muito o espaço, doutora, foi muito bom, né, Eu que bate-papo. agradeço, imagina. Embora, assim, eu peço até desculpa para algumas pessoas, eu não me preparei a caráter para essa entrevista, eu tinha, na verdade, tinha até esquecido. Foi ontem à noite aí que o seu, Que lembrou não, o o Patrick. Patrick, né, ele me reforçou a lembrança aqui, né? Então, assim, uma outra vez que nós viemos aqui, com certeza a gente vai dar uma estudada mais aprofundada, né? Vai trazer Certo. mais informações, porque, assim, a informação, ela ajuda a pessoa a mudar alguns conceitos, né? E a base de você ter uma saúde boa é mudança de hábito. Então, eu agradeço muito o espaço que vocês nos deu aqui, né? O pessoal ali que está ali do outro lado, né? Muito obrigado a vocês também. Obrigado, doutora, pela atenção, Eu que agradeço, participação Mário. tua, suas perguntas aí ajudou a gente a ficar mais descontraído, mais desinibido. E não sei como funciona aqui por trás aqui. A gente trouxe esses produtos aqui para sortear. Não sei se vocês fazem sorteios aqui do espaço. Vamos. Eu também não estava esperando por esse sorteio, mas a gente vai já ver como é que faz, não é? Para os nossos ouvintes entrarem em contato. Ó, a equipe técnica está dizendo que não tem problema, que a gente pode fazer esse sorteio mais tarde, na hora do Rush, que é o programa do Pitanga, Sem não é? problema. Aí o Pitanga aproveita e faz mais um comercial a respeito deles. Mário, eu queria, em nome da Cavoc, agradecer sua presença, agradecer aos nossos ouvintes que estão aí, sempre que nos escutam com muita atenção. Se tiverem mais algum questionamento, alguma pergunta que possam fazer, pode mandar, que a gente encaminha
aqui para o Mário. E sempre que houver necessidade, a Cavoc está aqui à sua disposição. Agradecemos aqui mais uma tarde junto com vocês. Lembrando sempre que se está tranquilo é porque está Cavoc. Muito obrigada a todos. Até a próxima semana. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!